Oi, e hoje eu estou aqui para contar mais um caso do O Melhor do Eu Leitora. Depoimentos reais publicados por Marie Claire. Fui amante do meu vizinho por 30 anos. Eles foram amantes e cúmplices numa história de amor proibido. Carolina, casada e mãe de 2 filhos, e Carlos, também casado e pai de uma menina, eram vizinhos quando se apaixonaram. As 2 famílias eram amigas, os filhos brincavam juntos, mas nada impediu que o romance durasse tanto. Só acabou quando Carlos morreu. Aos 60 anos, Carolina não consegue esquecê-lo, mas se sente feliz por ter sido amada e ter amado tanto. Depoimento: a Tânia Nogueira. Nesta tarde me bateu uma tristeza, uma saudade doida do Carlos. Peguei então a caixa onde guardo nossa correspondência e comecei a ler os cartões de Natal que trocamos por tantos anos. A tristeza foi passando e uma coisa boa foi crescendo dentro de mim. Eu me dei conta de que sou uma pessoa extremamente feliz por ter sido tão amada e ter amado tanto. Durante 30 anos, vivi um amor como poucos. Carlos me adorou desesperadamente até o dia de sua morte, e eu continuo apaixonada por ele. Acho que esse amor nunca perdeu a intensidade, porque era proibido. Carlos e eu não vivemos o desgaste do dia a dia. Por 3 décadas fomos amantes. Nós 2 éramos casados e as 2 famílias sempre foram vizinhas. Morávamos em uma pequena praça do Planalto Paulista, em São Paulo. E do meu quarto eu podia ver a janela dele. Casei aos 20 anos, apaixonada por meu marido. E logo tive 2 filhos. Paulo me amava, mas era uma pessoa difícil. Me podava demais. Eu era extrovertida, adorava festas, gostava de passear. Paulo era fechado e depois de alguns anos de casada, percebi que minha vida girava exclusivamente em torno da família e da casa. Foi aí que surgiu Carlos. Estávamos no Planalto Paulista havia 2 anos, quando uma família italiana mudou-se para uma das casas vizinhas. Minha filha Cristina, que na época tinha 4 anos, logo fez amizade com Bruna, a filha do casal estrangeiro. A menina estava sempre em casa brincando com Cristina. Um dia, seu pai veio buscá-la. Lembro do olhar que trocamos quando saí da porta e o vi subindo as escadas do jardim. Carlos era um tipo bem latino, porte atlético, olhos azuis, boca cheia, cabelos castanhos claros encaracolados. Eu era longilínea, tinha cabelos castanhos, lisos e compridos, olhos azuis. Quando nos conhecemos, eu estava com 27 anos e ele com 35. Mais tarde,
Carlos me contou que naquele primeiro olhar teve certeza de que eu seria a mulher da vida dele. Também senti algo estranho dentro de mim, mas naquela época eu tinha ideias muito estritas sobre o casamento e não passava pela minha cabeça trair meu marido. Com a amizade das crianças, as duas famílias se tornaram próximas. Todas as sextas-feiras nos reuníamos. Paulo e Cláudia, a mulher de Carlos, gostavam de jogar cartas. Carlos e eu ouvíamos músicas e conversávamos sobre poesia, literatura, artes em geral. No início, parecia que era só amizade, mas alguma coisa foi nascendo entre nós. De repente, Carlos começou a colocar na vitrola músicas românticas e ler poesias em italiano que eu sabia serem dirigidas a mim. Estávamos apaixonados, mas não tínhamos coragem de confessar. Isso durou uns 8, 9 meses. Um dia eu precisava buscar um parente na rodoviária. Paulo estava ocupado e sugeriu que eu pedisse para Carlos me levar. Não resistimos. Assim que entrei no carro, ele se declarou. Paramos em uma rua no caminho e trocamos 1000 beijos. Não era apenas atração física, eram beijos apaixonados, de um amor que vinha escondendo fazia meses. Depois disso, passaram-se mais 7 meses antes que eu tivesse coragem de reencontrá-lo a sós. Falávamos pelo telefone, por bilhete e nos víamos nas reuniões das sextas-feiras. Nessas reuniões, nos arriscávamos bastante. Era aí que trocávamos bilhetes. Combinamos de escondê-los num buraquinho da parede do banheiro. Ele ia ao banheiro, voltava, e daí a alguns minutos eu ia, lia o bilhete e deixava uma resposta. Agíamos como adolescentes. Não nos víamos fora dessas situações. Eu não trabalhava e não tinha desculpa para sair de casa sozinha. Acabei arrumando um trabalho com venda de roupas e passamos a nos encontrar. Mas não transamos logo de cara. Saíamos de carro, trocávamos beijos e carícias, namoramos. Naquela época não existia motel. Mas acho que não era só isso. As pessoas eram mais pacientes, davam mais tempo para a paixão amadurecer. Pela Cláudia, eu sabia que a vida sexual deles tinha acabado. Carlos não me pressionava. Sempre permitiu que eu agisse de acordo com o meu ritmo. Fizemos sexo pela primeira vez 6 meses depois que estávamos nos encontrando a sós. Eu estava passando férias em Santos, com as crianças e a empregada. Ele foi me encontrar. Inventei uma desculpa para os meus filhos, desci para a portaria do prédio onde ele já me esperava e fomos para a praia. O céu estava cheio de nuvens, em floquinhos. Acabamos transando ali mesmo. Foi super bonito. Carlos ia sempre me ver em Santos. Depois que as crianças dormiam, íamos para um hotel e de manhã eu voltava trazendo o pão. A empregada, que era minha amiga,
deixava a cama desarrumada para parecer que eu dormira em casa. Isso se repetiu várias vezes. Nunca fui sexualmente feliz com meu marido. Com Carlo, descobri o que era prazer. Pela primeira vez, me senti uma mulher. Ainda assim, continuei mantendo relações com Paulo por uns tempos. Acho que me sentia obrigada. Carlo não me dizia nada, mas eu sabia que isso me machucava muito porque ele estava só comigo. Sempre fomos muito sinceros e ele sabia o que se passava. Um dia eu disse para ele: ontem aconteceu. Ele só disse que precisava ir embora, pegou o carro e saiu. Em seguida, meu táxi emparelhou com o carro dele. Carlos chorava copiosamente. Nessa noite, decidi ter uma conversa com Paulo. Não disse que tinha outro, só que não poderia mais dormir com ele e pedi para separarmos as camas. Paulo ficou desnorteado, mas acabou aceitando. Depois disso, só uma vez ele tentou se aproximar de mim. Minha reação de repulsa foi tão evidente que ele jamais fez outra tentativa. Paulo também morreu me amando, mas era muito orgulhoso. Carlo queria ficar comigo para sempre e propôs que rompêssemos nosso casamento. Eu não quis. Achei que seria traumatizante para as crianças, as minhas e a dele. E confesso que temia que o dia a dia destruísse nossa paixão. Paulo e Cláudia também preferiam manter os casamentos, apesar de não haver mais sexo. Jamais tive certeza se Paulo sabia de nós. Ele nunca disse nada, só reclamava que eu saía demais. Certa vez, porém, por um motivo banal, brigou com Carlo e eles nunca mais se falaram. Mas Cláudia descobriu tudo. No início, continuou vindo à minha casa. Dava para perceber que ela estava investigando. Com o tempo, parou de me visitar e também deixei de ir à casa dela. Aí começou a fazer escândalos. Brigava com Carlo na frente da Bruna, dizendo que eu era sua amante. Falava mal de mim. Mas ela não disse nada ao meu marido porque sabia que ele tinha problema de coração. Carlo jamais confirmou para a mulher o nosso romance. O mais terrível dessa situação foi ver a Bruna, que eu amava como uma filha, passar a me odiar. Ela percebeu que os pais discutiam por minha causa e começou a ter raiva de mim. Quando a Bruna tinha uns 14 anos, Carlo teve uma conversa com ela. Explicou quando nos amávamos e disse que eu jamais tinha feito qualquer tentativa de tirá-lo da família. A menina deixou de me hostilizar, mas nossa relação não voltou a ser como antes. 9 anos depois, um de meus netos sofreu um acidente e teve de ser operado. Vendo a minha dor, Bruna me procurou, pediu que a perdoasse e disse que me adorava. Não havia o que perdoar. Sei que a fiz sofrer muito quando criança. Fiquei feliz por ela ter superado o problema. Hoje é minha melhor amiga. Ela é parte de Carlo e a amo muito. Acho que quando eram crianças, meus filhos sabiam o que estava acontecendo pela Bruna.
Apesar de tudo, ela sempre foi a melhor amiga de Cristina. Já moço, com 28 anos, meu filho conversou comigo e disse que entendia. Tentei me abrir com Cristina, mas ela disse preferir não falar no assunto por causa do pai. De qualquer maneira, meus filhos nunca me cobraram nada. Uns 3 anos depois que estávamos juntos, Carlos e eu montamos um apartamento. Até então, íamos para hotéis. Era muito simples, porque sempre fiz questão de que ele não privasse sua família de nada por causa da nossa relação. Mas era o nosso lugar. Lá nos encontrávamos todos os dias na hora do almoço. Nos amávamos, ouvíamos ópera, líamos poesia, conversávamos. Sexo sempre foi muito bom entre nós, mas não era o único ponto da relação. Tínhamos 1000 interesses em comum. Nesse primeiro apartamento, celebramos nosso casamento. Foi a moda cigana. Eu me vesti de lençóis e ele com uma camisa branca aberta. Carlos cobriu o colchão com pétalas de rosas e fizemos um pacto de sangue. Apesar de termos nosso apartamento, era muito importante morarmos próximos. Podíamos nos ver constantemente e até nos comunicar através de código secreto. Íamos até a janela e trocávamos sinais. Passar a mão na boca significava um beijo. 3 dedos para o alto queriam dizer eu te amo. E mão no cabelo era estou saindo daqui a 15 minutos. Todo esse romantismo durou até a morte de Carlos. A paixão não diminuiu 1 milímetro em 30 anos. A certa altura, Carlos pôde se dar ao luxo de trabalhar só de manhã. Ele tinha uma joalheria, então passávamos todas as tardes juntos. Ainda assim, ele me mandava fitas em que declamava poesias e cartas apaixonadas. Nos fins de semana, falávamos várias vezes ao telefone. Nesses anos todos, o maior tempo que passamos juntos foi durante uma viagem de 3 dias para o Rio de Janeiro. 3 dias de sonho, em um quarto de frente para o mar, quando vivemos nossa lua de mel. Isso 20 anos depois de nos conhecermos. Foi a única vez em que eu o vi de pijama, era cor de cenoura e quase me fez morrer de rir. Coisas que são rotina para a maioria dos casais eram sempre novidade para nós. Um dia, antes de Carlos morrer, nos encontramos em nosso apartamento. Nessa época, já era outro, maior e bem mais equipado. Ele estava com 65 e eu com 57 anos. Mas nos amamos como 2 jovens apaixonados. Ele reclamou de uma dor nas costas. Disse para ele procurar um médico e nos despedimos como se fôssemos nos ver no dia seguinte. Mais tarde, ele me ligou dizendo que a dor tinha aumentado. Telefonei para a Bruna e pedi que arrastasse o pai para o médico. Fiquei a noite toda sem ter notícias. No dia seguinte, ao meio-dia, Bruna me ligou chorando. O pai tinha um aneurisma na aorta, uma dilatação das paredes da artéria.
e teria de ser operado imediatamente. As chances de sobrevivência eram mínimas. Quase morri, mas reuni forças para falar com ele pelo telefone. Eu não podia ir ao hospital porque Cláudia estava lá. Disse para ele ficar tranquilo, que tudo corria bem. Ele falou que estava assustado e pediu que eu repetisse mais uma vez a palavra totalmente. Nossa despedida usual significava totalmente apaixonados. Carlo morreu na mesa de operação. Pensei que fosse morrer com ele, tamanho o meu desespero. Não pude sequer ir ao enterro, pois não queria ofender Cláudia. Paulo foi e segurou a alça do caixão. Não sei se ele notou minha tristeza. Eu evitava chorar em casa. Ia até o nosso apartamento e chorava lá, sozinha. Pouco depois, Paulo também morreu. Voltei a ser amiga de Cláudia. Reatamos numa época em que ele estava com um problema na coluna e precisou ser operada. Eu sabia que ela estava muito sozinha, mas tive receio de visitá-la. Quando voltou do hospital, decidi comprar flores e ir à sua casa. Ela me recebeu bem. Na verdade, sempre gostamos uma da outra. Foi o destino que nos fez inimigas. Para mim, nunca foi algo tranquilo magoar Cláudia. Eu me senti em dívida com ela. Agora, não somos muito íntimas, mas sabemos que podemos contar uma com a outra em caso de necessidade. Nunca falamos sobre o meu relacionamento com Carlo. Hoje, saio, vou a bailes e shows com amigo, mas acho difícil voltar a ter um romance. 3 anos após a morte de Carlo, continuo a amá-lo loucamente. Acredito em espiritismo e tenho certeza de que ainda vou encontrá-lo em outra vida. Do melhor, do eu, leitora, da Marie Claire.